Essa primeira aula que a gente vai fazer primeiro vou apresentar para vocês o que é o problema de valor de contorno, então do PVC, que vai ser aí os problemas de mecânica dos sólidos, entre outros que vocês vão ter durante o curso inteiro de mestrado e doutorado. Vamos ver como construir um modelo de mecânica dos sólidos a partir de algumas informações que a gente vai ver mais para frente. Então a gente vai ver o modelinho da barra 1D e o modelinho da viga, que são nossos dois modelos mais padrões, exemplo, teste aí, que a gente vai ver ao longo do trimestre. E por fim eu só vou fazer uns comentários iniciais aqui. Vai ter um vídeo gravado lá no Moodle para vocês brincarem com a computação simbólica do Python. A linguagem que eu vou passar aqui, os códigos que a gente vai utilizar vai ser o Python. Então fica aí um primeiro contato. Vai ser bem útil, porque fazer as coisinhas à mão não vai ser possível. Como pré-requisito que vocês vão ter aqui para a aula de hoje, vão ter conteúdo de livro de mecânica dos sólidos de graduação, tipo Bill Johnston, etc. Mais especificamente o capítulo de energia, cálculo diferencial integral da graduação, e daí para utilizar lá a computação simbólica, eu estou sugerindo aqui instalar esse Anaconda Navigator. Daí tem várias coisinhas lá de Python, R dentro. Fica fácil de usar. Daí eu mostro como abrir depois lá e utilizar as ferramentas. Basicamente, para essa aula vai ser o Toolbox SimPy, que seria o Toolbox de computação simbólica. Então vamos lá. Então tá aí a nossa barrinha que a gente vai ver bastante aí no trimestre, tá? Então esse é um problema super simplificado, por quê? Porque o mundo inteiro desse modelo se resume ao eixo X. Tá? Então notem que a barra tem a seção transversal com área A, é feita de material E, ela tem um movimento impedido aqui na extremidade esquerda, ou seja, no ponto, se eu colocar o eixo X como origem aqui, no ponto X igual a zero, a gente tem que o deslocamento horizontal é zero. Ela tem uma carga uniformemente aplicada, uma carga pontualmente aplicada aqui na direção x, essa carga aqui de x, então ela é uma função de x. Normalmente vai escrever como sendo c vezes x, ou q0 vezes x, dependendo da aula que a gente tiver. Tá? Então, você conhece o valor dessa carga. Na prática é bem difícil de ver essa carga na horizontal. Se colocar na vertical, ela seria a carga da gravidade, por exemplo. Tá? E na extremidade direita aqui na nossa barrinha, ou seja, no ponto X igual a L, nós temos essa força aplicada. Tá? Essa intensidade dessa força é a área vezes uma tensão de sigma zero. Beleza? Então essa é a nossa cara do nosso problema. O que a gente quer encontrar num problema desse? A gente quer encontrar, primeiro, se nós fosse olhar lá para o que a gente busca numa estrutura para depois tentar dimensionar ela, seria tensão, ou seja, esforço. A gente quer equacionar qual que é a variação da tensão ao longo do comprimento dessa barra. Ou também a gente quer descobrir qual que é o deslocamento de cada ponto dessa barra. Essas coisas que a gente vai aprender a calcular aqui. Tá? A gente vai enxergar esse problema como sendo um problema de valor de contorno. O que é um problema de valor de contorno? Ele é composto por uma equação diferencial definida num dado domínio e condições de dado domínio ômega e de condições de contorno gama. Tá? A equação diferencial dessa barrinha a gente vai deduzir ela nos próximos slides. Tá? Então a gente teria lá uma equação diferencial definida num domínio ômega. Então nosso ômega aqui vai ser aonde está a nossa barra, ou seja, x de 0 até L. Tá? E as condições de contorno a gente vai ver mais para frente, vão ser de dois tipos. Tá? Condições de contorno essenciais,
que é aquelas que a gente vai aplicar sobre o campo de deslocamento que a gente está calculando, seja em relação à função u de x. Então eu já vai definir o que é. Ou seja, por exemplo, nós vimos lá que o deslocamento em x igual a 0 é 0. Então uma das condições de contorno é essa aqui. A gente conhece já o valor da função nesse ponto. E outro tipo de condição de contorno vai ser as condições de contorno naturais. Tá? As naturais, elas vão ser definidas nas derivadas da função do campo principal. Então, mais para frente a gente vai ter uma condição de contorno do tipo derivada de 1 em relação a x para essa estrutura. Beleza? Então, basicamente o que a gente tem como problema é isso. Equação diferencial, domínio e contorno. Para essa nossa estrutura, o que a gente vai querer calcular? Ou qual é a solução, então, de um problema de valor de contorno? Se ele é composto por uma equação diferencial, a solução de uma equação diferencial é uma função. Tá? Então, a nossa incógnita vai ser, nesse caso, a função u de x. A função u de x vai representar o deslocamento de cada ponto da minha estrutura dentro do domínio, ou seja, de 0 até L. Então, por exemplo, dados os valores de A, Q e sigma 0, eu tenho aqui a minha funçãozinha de x. É esse cara que eu quero calcular, quero descobrir o valor. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer no nosso curso aqui é calcular funções que vão ser soluções de problemas de valor de contorno. Então, aqui para a barra, essa função de x. Quando nós formos lá para a viga, vai ser a deformada da estrutura, então aquela função v de x, ou equação da linha elástica, como a gente viu na graduação, vai ser a nossa incógnita. Quando a gente for para a placa, vai ser uma função em duas dimensões, vai ser um plano de deformação ali, deslocamento que a gente vai calcular, e assim por diante. Beleza? Então já tenha em mente essa conexão. A gente vai lidar com equações diferenciais para achar funções. Tá? Vocês lembram devem lembrar do curso de equação diferencial da graduação, viram? Era sempre um parto aqueles métodos de solução. Tá? E eles eram bem limitados. Ou seja, a gente vai ter problemas que a gente não vai conseguir utilizá-los para resolver. Aí que vai vir a principal motivação do curso, que vai gerar soluções aproximadas para essas funções. Tá? De maneira bem simplificada aqui. Então, basicamente, vamos ver nas próximas aulas, a gente vai trocar a solução de uma equação diferencial pela solução do sistema linear de equações. Tá? Então essa vai ser a nossa transição aí. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Então notem, para a gente poder brincar ou construir o problema de valor de contorno da barra 1D, a gente vai ter que deduzir a equação diferencial dela. Tá? Então aqui eu vou fazer de uma forma bem, vamos dizer, rudimentar, que é o que? Eu tenho a minha estrutura, eu vou recortar aqui uma seção infinitesimal dela, vou pegar aqui um retângulozinho de comprimento dx, olhar para ele e fazer o equilíbrio de forças. Tá? Esse tipo de procedimento de dedução de equação diferencial a gente vai conseguir fazer para problemas relativamente simples. Tá? Então, para barra, para viga, a gente consegue. Uma placa já vai dar uma barra para viga aqui, barrinha vai dar lá uma meia dúzia de slide. Para viga, se for fazer, vai dar uma 12. Se for fazer para a placa, vai dar umas 4 dúzias de slide. Vai aumentando o tamanho do problema. Então, outra coisa que vai ser legal nas próximas aulas, a gente vai aprender como obter a equação diferencial da nossa estrutura, do nosso problema lá, a partir da energia de informação, que é bem mais fácil de calcular. Então vai ser outra novidade que a gente vai ver e vai ser útil aí para a vida de mecânica dos sólidos de vocês. Mas voltando aqui ao problema. Então a gente vai pegar, recortar esse pedacinho infinitesimal aqui na nossa barra e fazer o equilíbrio de forças. Tá? Então, para a barra estar em equilíbrio, eu retirando esse pedacinho verde da estrutura, o que vai acontecer? Vai surgir aqui uma força na face esquerda da nossa viga,
A intensidade dessa força vai ser a área da seção transversal vezes o valor da tensão no ponto X. Então, notem o ponto X é como se a origem está aqui. O ponto X vai até a face esquerda do nosso elementozinho infinitesimal. Então, vamos assumir que a gente tem uma função, como a gente sabe que a tensão vai variar ao longo do comprimento, ela também vai ser uma função. Então, a gente não conhece esse valor, mas vai colocar aqui para representar essa força. Dentro do meu elemento, eu tenho um carregamento Q agindo, tenho aqui os vetorizinhos azuis. E na face direita eu vou ter qual força? Eu vou ter A vezes a tensão em x mais dx, ou seja, A em x mais dx é lá na face direita. Então isso aqui vale x mais x. Beleza? Então a gente vai estar assumindo aqui que a gente conhece, ou vai dar um jeito de conhecer, o valor dessa função aí, sigma x, que seria a tensão normal em cada ponto da nossa barrinha. Então, feita essa decomposição, esse equilíbrio de força, o que a gente faz? Somatório das forças na direção x igual a zero. Então, eu vou convencionar que as coisas para a direita são positivas. Nós vamos ter lá A vezes sigma x vai ser negativo, mais, então, usei esse cara aqui, A vezes sigma x em x mais dx, está lá, mais a contribuição do carregamento distribuído, que seria Q de x vezes dx, ou Q de x vezes dx, tudo isso tem que ser igual a zero para o corpo estar em equilíbrio. Então a gente também vai se bastar aqui problemas de estática. Beleza. Dessa equação, o que a gente vai ter que fazer? Notem que esse termo aqui, x mais dx, não é tão trivial de lidar com ele. O que a gente vai fazer? Vamos pegar ele aqui e fazer uma expansão de Taylor de primeira ordem dele. Tá, aqui vai ser o próximo slide dele. Então, fazendo a expansão de Taylor daquele termo, o que a gente vai ter? Para fazer a expansão de Taylor, a gente vai ter o quê? A função sigma x no ponto que ela está, mas a derivada primeira da função em relação a x vezes o tamanho do meu passozinho, ou seja, o quanto eu estou andando, seria esse cara aqui, mais termos de ordem quadrática para cima. Beleza? Então vamos pegar essa aproximação, essa expansão de Taylor. Só se vocês não lembram da graduação, só um comentário. A expansão de Taylor ela é sempre válida ao redor do ponto onde eu estou fazendo a minha expansão. Como a gente está lidando com coisas infinitesimais, bem pequenininhas, né? Então, teoricamente, ela daria uma aproximação razoável para o problema e serviria aí para o nosso propósito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a aproximação dada pela expansão de Taylor e colocar a nossa equação no lugar de sigma x mais dx. Beleza? Essa é a nossa equação 4 aqui. Então, da equação 4, o que a gente pode fazer? Notem, a gente vai ter esse menos sigma x em x mais a vezes sigma x em x, ou seja, esse termo vezes o a vai sumir com esse. Esse segundo termo aqui vai ficar derivada de sigma x em relação a x vezes dx vezes a, que é o que aparece lá. Tá, aqui já cortei um passo. Beleza. Vou ter o a vezes os termos de ordem superior mais q vezes dx. Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar, dividir todo mundo por dx e fazer o limite disso tender a zero. Tá? Então, se eu dividir esse termo aqui por dx, dividir esse termo por dx, dividir esse termo por dx, fazer o limite dessa galera quando dx tende a zero, o que vai acontecer? Esses caras vão se cancelar, assim como esses. Tá? Então, o limite não vai alterar esse diferencial, nem o valor de Q. O que vai acontecer? Esses termos ordem superior divididos por dx, vou fazer o dx tender a zero, esse cara aqui vai sumir da minha equação por definição. Ela vai acabar sendo
coisas elevadas a dx, divididos por dx, tendendo a zero. A parte de cima sempre vai ser menor do que a de baixo, vai sumir. Então a gente fica com essa equaçãozinha aqui. Beleza? Então essa equaçãozinha aqui seria a equação diferencial da minha barra, tendo como incógnita a minha função de tensão normal. Tá? Normalmente o que a gente vai fazer aqui no curso é lidar não diretamente com tensão, nós vamos lidar com deslocamento. Então o que a gente teria que fazer é transformar a tensão aqui em deslocamento. A gente consegue transformar a tensão em deformação utilizando a lei de Hooke. Então, por exemplo, tensão é igual a módulo de densidade longitudinal vezes deformação específica na direção x. E deformação específica na direção x nada mais é do que derivada da função u em relação a x. Beleza? Então eu vou pegar esse cara aqui e colocar no lugar do meu sigma x. Então vai ficar derivada em relação a x dessa quantidade entre parênteses. Então, assumindo que o e aqui é constante na viga, a derivada primeira em relação a x, a derivada da primeira, a derivada da segunda. Então a gente obtém EA, derivada segunda de u em relação a x, mais que x igual a zero. E essa aqui é a equação diferencial da barra em uma dimensão, da barrinha 1D. Ela, com a equação diferencial, irmãos, a gente tem nosso problema de valor de contorno completo. Tá? Eu tenho a equação diferencial, essa que a gente acabou de deduzir. Ela vai ter que ser satisfeita no domínio de interesse, ou seja, em ômega de 0 até L. E como ela é uma equação diferencial de segunda ordem, ou seja, tem nossa função de interesse aqui tem uma derivada segunda dela, a gente vai precisar sempre de duas condições de contorno. Tá? Para essa nossa estrutura, uma das condições de contorno vai ser essencial, vai ser lá a função u em x igual a zero vale zero, e a outra condição de contorno vai aparecer aqui na outra contorno, na outra extremidade. Que condição de contorno eu tenho aqui? Se a gente passar uma seção transversal logo antes do nosso ponto, olharmos só para a direita, a gente sabe o quê? Que a força agindo nesse ponto é igual a vezes sigma zero. Sigma zero é uma constante de entrada do problema. Né? Tá, professor, isso aqui será que ajuda a gente de alguma forma? Não sei. Vamos tentar descobrir. Se vocês lembrarem bem o que a gente teria lá. Tensão, que a gente escreveu no slide anterior, igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Tá? Se eu pegar, por exemplo, multiplico. Deixa eu ver como fica legal de fazer isso aqui. Tensãozinha. Então a tensão um ponto lá, naquele ponto x igual a L, é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação, ou seja, deformação A é derivada de u em x igual a L em relação a x. E a gente sabe que a tensão nesse ponto vale o nosso sigma zero aqui. Tá? Então a gente consegue igualar isso aqui igual a sigma zero. Ou seja, dessa relação aqui, eu sei o valor da derivada primeira da função u no ponto x igual a L. Então, o valor da derivada primeira da função u em x igual a L vai ser o sigma zero dividido por E. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa condição de contorno natural. Ela está agindo sobre a derivada primeira do campo que a gente quer aproximar com o ponto U. Beleza? Então aqui está a cara do nosso problema de valor de contorno inteiro.
equação diferencial, domínio e contorno. Tá? No caso da viga, por exemplo, a gente vai ver na sequência que a gente vai cair numa equação diferencial de quarta ordem. Vai precisar de quatro condições de contorno. Aí, para a gente descobrir ela, a gente vai fixar bem esses conteúdos que a gente está vendo aqui. Querem fazer alguma pergunta antes de continuar? Fiquem à vontade aí. Acho que por enquanto tá tranquilo, professor. Beleza. Esse probleminha aqui vai ser uma das tarefas que eu vou passar para vocês para a aula que vem. É bem tranquilo de resolver. Tá? Você tem aqui se você integrar duas vezes essa equação diferencial e aplicar essas condições de contorno, você consegue achar a função U, que é o que a gente vai chamar de solução analítica do problema, ou solução exata. Tá? E essa dada aqui no próximo slide. Você vai arbitrar aqui que a nossa função de carregamento que é igual a C vezes X. Tá? Então, se você pegar, substituir Cx aqui na equação diferencial, integrá-las duas vezes, vão aparecer duas constantes de integração. Das constantes de integração você vai calcular com essas duas condições de contorno. Você obtém aqui a solução exata do nosso PVC, uma solução analítica. Então notem que a solução exata para esse problema com essas condições de contorno é uma função aqui de terceira ordem. Tem um termo cúbico, um linear e dois lineares. Beleza? Então, daí daqui para a semana que vem vocês tentam resolver lá para tirar essa solução. Quiserem treinar, é legal também resolver um outro problema com outra condição de contorno. Vocês eliminam esse carregamento aqui e engastam a segunda ponta. Então a gente vai ter condição de contorno essencial nos dois pontos de contorno. Então, deslocamento em x igual a 0 e L com símbolos. Também é legal de resolver. Na apostila acho que tem isso aí comentado. Beleza? Então, vamos retomar aquela discussão do começo da aula lá. Qual que é o problema da gente fazer isso lá para uma viga de Bernoulli, depois com uma viga de Chimonchenko, uma placa, se eventualmente a gente precisar para uma casca, modelos cada vez mais elaborados. É que esse troço vai ser muito moroso, tá? Então não vai ter um ponto ali, aquele equilíbrio de força vai ficar meio inviável de ser realizado. Outra coisa que pode acontecer é você obter a equação diferencial e a solução dela não é trivial. Tá? Ela pode ser muito difícil ou inviável. Ou seja, você não consegue resolver aquele problema de forma exata. Você vai ver que situações que isso pode acontecer ao longo do curso. E também vai ter alguns problemas quando a gente vai incrementando muito o modelo, que a obtenção das próprias condições de contorno não vão ser muito fáceis de se visualizar. Então, para a gente sanar esses três pontos aqui problemáticos, o que a gente vai fazer aqui no curso, de fato, é utilizar métodos baseados em energia. Tá? O método baseado em energia, a gente vai ver que é muito mais simples a gente obter a equação diferencial, bolar uma solução aproximada, também, eventualmente, se for o caso, obter as condições de contorno do problema. Beleza? Vai começar esse processo construindo aí o funcional de energia potencial para a nossa barrinha 1D. A gente vai começar a entender o que isso vai nos trazer de vantagem. Tá? Isso a gente vai fazer nos próximos slides. Beleza. Então, daqui até o final da aula a gente vai ter dois pontos que a gente vai fazer. Vai construir modelos de mecânica dos sólidos. O primeiro vai ser para a barra, essa barrinha que a gente viu, e o segundo vai ser para a viga de Bernoulli. Tá? Qual que é a base, a ideia da construção de um modelo de mecânica dos sólidos? Quem fez o curso lá
de mecânica do sólido já, elasticidade, vocês devem ter visto que um problema de mecânica dos sólidos ele é posto de forma geral em 3 dimensões. Tá? Então você tem um corpo qualquer, com condições de contorno prescritas, essenciais e naturais. Tá? Então, para quem fez, vai identificar aqui o, sei lá, chamava batata, pepino de tensões na fisiologia. Então, para um problema genérico, o que você teria que achar? Teria que achar uma função em 3 dimensões que vai definir o deslocamento de cada ponto desse corpo no espaço. Então, vai ser um troço bem grandão. Só que isso fica inviável na hora da gente utilizar esse modelo ou até mesmo ter ele. Tá? Então, a gente vai ver aqui um procedimento padrão para a gente construir modelos de mecânica dos sólidos. O primeiro vai ser da barra 1D. O primeiro passo de um modelo de mecânica dos sólidos é a hipótese cinemática. A ideia de construir uma hipótese cinemática é sair daquele problema em 3 dimensões e cair num problema menor, onde eu tenho uma resposta suficiente para a minha estrutura que seja de solução viável. Então, obtida a hipótese cinemática, que é onde realmente a gente faz a simplificação do problema de 3D para o que vai acontecer. Por exemplo, a barrinha vai ser de 3 dimensões para 1 dimensão. Nós vamos ter aqui a relação deslocamento-deformação. Então isso aqui vem lá da lei do curso de mecânica dos sólidos, onde a gente tinha aqueles círculo de Moore, etc. De energia, a gente tinha lá as deformações específicas como função dos deslocamentos. Então também vem lá do Beer-Johnston. Relação constitutiva, que seria a lei de Hooke generalizada, ou seja, a gente vai transformar deformação em tensão. E depois das tensões a gente consegue calcular a energia potencial total. Tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer, hipóteses cinemáticas para simplificar ao máximo o nosso modelo, onde nós vamos ter as equações de funcionamento do nosso problema, por exemplo, a função U, função V, etc. Ou seja, tem funções de deslocamento. Os deslocamentos a gente transforma em deformação com as relações aqui da mecânica dos sólidos. As deformações a gente transforma em tensão com a relação constitutiva e com as tensões em mão calculando a energia potencial total. Tá? Então vamos ver como é que fica isso aí para a barrinha D. Qual que é a hipótese aqui que a gente vai fazer? É que todo o comportamento dessa nossa estrutura, o universo dela, vai acontecer aqui ao longo do eixo X. Tudo que disser a respeito do eixo Y, seria, por exemplo, aqui vertical ou Z saindo da tela de vocês, não nos interessa. Qual que é a consequência? Se tudo se resume ao eixo X, a nossa única função de deslocamento de interesse é a função U de deslocamento na direção X, e ela só vai depender de X também. Tá? Então a gente vai sair de um problema lá de 3 dimensões. Se a gente imaginasse uma barra aqui, uma seção transversal, olhando ela em 3 dimensões, aqui para o nosso modelo, ela vai se resumir um probleminha de 1 dimensão. Então, o que vai acontecer com esse passo aqui da hipótese cinemática? A gente, partindo da eletricidade 3D, que é um troço que vocês vão estudar mais para frente, só estou colocando aqui para ficar claro para vocês essa parte de construção do modelo. Ou seja, de um problema de 3 dimensões, onde a gente tinha uma função de deslocamento em X, outra em Y e outra em Z. Com a hipótese cinemática da barrinha, isso tudo que acontece em Y e em Z não interessa, fica 0, 0. E o que ocorre na direção X é somente função de X. Tá? Então, o nosso problema se resume a encontrar aqui o nosso U de X, a nossa incógnita do problema. Beleza? Então, lembrando, sempre que a gente constrói um modelo, ela é uma abstração da realidade, ou seja, uma simplificação. Então, em alguns casos, essa barrinha vai ser suficiente, mas na maioria dos casos, não. Então, dificilmente vai usar uma barra 1D para alguma coisa mais perto da realidade. Mas ela vai servir bastante para a gente entender o procedimento aqui. Então, simplificando o nosso problema aqui na hipótese cinemática, só temos uma funçãozinha em 1 dimensão para definir. Agora vamos utilizar a relação deslocamento de deformação. Então,
Já que a única função existente é U e ela só depende de x, vai existir somente deformação longitudinal em x. As outras coisas vão ser zeradas, porque ou elas dependem de V e de W, ou quando dependem de x, de U, ela depende de x, y, z. Tá? Então, a única deformação específica que vai nos sobrar vai ser o εx. Para aliviar um pouco, às vezes, quando a gente está escrevendo muita coisa, eu vou utilizar essa notação aqui do linhazinho. Então, uma linha quer dizer derivado de 1 em relação a x. Ou ainda, quando a gente passar para coisas em duas dimensões, vou escrever como sendo assim, um vírgulazinho embaixo, x. Vai aparecer ao longo do trimestre. Se eu só tenho εx, eu também só tenho σx. Então, a única tensão que tem é a tensão normal. Então a gente tem aqui a expressão para ela. O que fica legal agora? Agora a gente consegue escrever esse troço de energia potencial, que é onde a gente quer chegar, que é ter uma medida de energia da estrutura. A energia potencial total de um sólido, ela vai ser o que? A soma, a energia de deformação específica, o U, menos o trabalho realizado pelas forças externas. A energia de deformação, U aqui, ela é dada de forma genérica, em 3 dimensões, por essa expressão aqui. Tá? Vai ser uma integral, metade integral em todo o volume da nossa estrutura, do somatório de cada tensão vezes sua respectiva deformação. Tá? Então, se tiver alguma dúvida em como isso aqui foi construído, vale a pena dar uma olhada lá no livro de Mecânica dos Sólidos da graduação. Beleza? Então, notem, a gente simplificou nosso problema lá de 3 dimensões para uma, alguns slides atrás. Tá? Então, a gente deixou de precisar obter 3 funções tridimensionais para obter uma função unidimensional. Qual que é a vantagem disso na hora de montar a equação de energia potencial? É que todos os termos que não têm sigma x, epsilon x, vão ser iguais a zero. Então, a energia de formação para a nossa barrinha é essa expressãozinha aqui. Sigma x vezes epsilon x dv. Beleza? Nos slides anteriores, qual que era a expressão para sigma x? Era E vezes deformação específica em x. A gente colocou aqui. Deformação específica em x, ela mesma aqui. O que eu vou fazer aqui também para simplificar a equação? A nossa barrinha ela tem uma seção transversal uniforme. Eu vou trocar aqui essa integral de volume como se fosse uma integral em linha vezes A dx. Então, apareceu esse Azinho aqui e a integral passou de 0 até L. Beleza? Então, rearranjando os termos, essa aqui é a expressãozinha de energia de formação da nossa barra 1D. Tá? Trabalho realizado pelas forças externas. Se nós voltarmos na nossa barrinha, quem está realizando o trabalho? Essa força aplicada aqui na ponta está realizando o trabalho. Então, o trabalho o que é? Força vezes deslocamento. No nosso caso, a força é A vezes sigma 0, vezes o deslocamento, é quanto a função 1 se desloca lá no ponto L. Esse aqui é o trabalho realizado por essa forcinha aqui. E o carregamento distribuído. Notem que esse carregamento distribuído é como se fosse forcinhas infinitesimais em cada x. Em cada ponto x da minha estrutura, a força realizada vai ser o quê? Função Q de x vezes função de x. Se eu quero somar todas as forças de todos os pontinhos, o que eu vou fazer? Vou integrar esse cara de 0 até L. Beleza? Então esses dois caras vão ser o trabalho realizado pelas forças externas. Que são esses caras que estão aparecendo aqui. Beleza? E aqui
Então, o funcional da energia potencial total, a gente vai chamar de Cp maiúsculo, é dado por essa expressão. Tá? Se a gente olhar para ele, qual que é o parâmetro de entrada desse troço que eu estou chamando de funcional aí? É um vetor? É um escalar? O que entra ali dentro? Ou do que ele depende? Dê uma olhadinha, tentem. Professor, se a gente levar em consideração que a gente está integrando em volta do eixo X, que seria uma ideia desse deslocamento que a gente vai ter, até em função ali dos elementos de área e tudo mais, né? Creio que ele seja diretamente um vetor, porque tanto faz, pelo menos na minha concepção agora, se ele está indo para uma direção ou para outra, ele vai estar atuando em cima desse mesmo corpo, mas essa direção, esse sentido, no caso, se é positivo ou negativo, ele vai importar porque pode mudar as condições de contorno em relação à elasticidade do material, por exemplo, para compressão e para tração. Então, pelo menos na minha concepção, eu enxergo como uma função vetor, né? Vamos olhar mais de perto aqui, vamos ver se é um vetor mesmo. Ó. Se a gente olhar aqui, o 0 e o L é dado de entrada, E e A é dado de entrada, Q é dado de entrada, A e sigma 0 também. Então, o que vai entrar nele para ele ser integrado depois? Vai ser esse cara aqui. Se a funçãozinha 1 vai ser U de x, que vai ter uma expressão, por exemplo, aquela solução analítica que a gente teve lá, alguns slides atrás. Você vai colocar aqui dentro para integrar e no final vai ter um número. Beleza? Então esse cara aqui da energia potencial total, ele vai ser função de U e da derivada primeira de U. E quando eu colocar aqui derivada primeira de U e U, ele vai cuspir o número real. Tá? Então esse tipo de operador matemático que a gente vai chamar de funcional. Tá? Um funcional, o que ele vai fazer, o funcional π? Ele vai pegar um espaço de funções, S, e transformar num número real. Aqui um Szinho seria um espaço de funções. Beleza? Quando você pegar o U lá da tua barra e colocar aqui, vocês vão fazer isso como tarefa também, para enxergar bem essa relação. Essa integral vai virar um número, essa integral vai virar um número, essa multiplicação vai ser um número. Você vai operar esses três números, vai sair um valor no final, que vai ser um número real. Beleza? Essa expressãozinha aqui, em matemática a gente diz o quê? Que o funcional π mapeia um espaço de funções em números reais. Tá? Esse tipo de operação vocês não tinham até então na carreira matemática de vocês. Tá? Então, esse cara vai se chamar funcional, e é por isso que aquele cálculo que eu falei bem no começo da aula vai se chamar cálculo funcional. Você vai aprender a lidar em como minimizar, ao invés de minimizar funções que você já sabe, minimizar funcionais. Beleza? Uma função que dependeria de um vetor, por exemplo, quem fez, sei lá, otimização, quer minimizar a função a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então essa aqui é uma função em duas dimensões. A entrada é um vetor. O que essa função faz? Ela transforma um vetor no número real. Se eu pegar lá x igual a 1 e x igual a 5, se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado 1, 5 ao quadrado 25, 26. Ela transformou um vetor no número real. A função f, ela transforma essa função especificamente um espaço em duas dimensões num número real. Tá? Então aqui seria a entrada desse número vetor. Aqui no nosso caso,
a entrada é uma própria função. Então essa vai ser a diferença que vocês vão ter em relação a tudo que vocês viram. Então vai ter uma matemáticazinha um pouco diferente para lidar com esse tipo de situação. Beleza? Dúvidas, perguntinhas, pessoal? Então, para fixar bem essa matéria, o que vou colocar como tarefa sugerida? Vocês pegarem lá a equação analítica da barrinha 1D, ou melhor, vocês calcularem a solução analítica da equação da barrinha 1D. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vão pegar lá a equação diferencial, vão integrar uma vez, integrar duas vezes. Quando integrou a primeira vez, apareceu a primeira constante de integração. Pegou a segunda vez, segunda constante. Então, só ter uma, duas incógnitas. Para resolver as duas incógnitas, precisa de duas condições de contorno. São aquelas que a gente viu lá. Então, o in 0 igual a zero. E a derivada parcial do i em relação a x é igual a sigma zero sobre o i. Tá? Vocês obtêm a equação diferencial da barra. Esse cara aqui. Beleza? Então é legal fazer uma vez para... Já que é fácil, não tem que aplicar aqueles métodos muito loucos lá dentro. Um curso de equações diferenciais, vamos aproveitar. A segunda coisa que eu quero que vocês façam é plotar a função u e plotar a função σx. Tá? Eu entendo que a primeira vez que vocês viram aquela dedução da equação diferencial da barra, vocês olhando σx como uma função, um troço que não é muito intuitivo. Então quero que vocês calculem aquele u e plotem o σx para vocês terem certeza que tanto u como σx são funções para esse problema. Tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer σx, a função σx, o que ela vai ser? E vezes a derivada primeira de u em relação a x. Tá? Então, como vocês vão ter obtido aqui o u, esse aqui do slide mesmo, vão calcular a derivada primeira dele e multiplicar por e. Vai ser a função, então, da tensão normal para esse problema. Fazendo aí rápido com risco de errar aqui. Então ficaria o que? EA que multiplica menos 3 sobre 6x ao quadrado mais CL ao quadrado sobre 2 mais A sigma x 1 sobre A. Tá? Isso tudo vezes o E é então a função sigma x. Tá? Então só para vocês terem certeza que o sigma x é uma função. Alguém clicou naquele levantar a mão, querem perguntar alguma coisa? No primeiro termo faltou o c, né? Menos 3c x ao quadrado sobre 6. Ah, certeza. Eu falei com risco de errar rápido aqui, então errei mesmo. Beleza? Então fazendo essa plotagem, acho que vocês conseguem ter mais claro que o sigma x é uma função, e daí fica mais fácil de aceitar esse passo de expansão de Taylor e tal. Por que surgem essas forcinhas aqui de A vezes sigma x? Então acho que vale a pena fazer essa plotagem para pegar essa parte. Feita essa plotagem, então o último passo aqui é calcular a energia potencial total da barra. Como é que calcula a energia potencial total da barra? Vocês vão ter a expressão para U e a expressão para U'. Tem que colocar o U e o U' nessa equação. Operar essas integrais, vai dar um trabalhãozinho assim, e isso tem a resposta. Tá? Eu acho que cara do Humberto rindo. Vale a pena fazer para barra 1D a mão, só para você pegar o que você está fazendo ali, pegar o feeling da coisa, e depois no final da aula a gente vai passar a trabalhar com
aquele pacote simbólico do Python, onde daí essas multiplicações, essas contas todas vão ser feitas pelo Python. Daí fica bem mais. Se demorar 2 dias fazendo, vai demorar lá meia hora. Ou vai demorar um pouco mais, vai errar um pouco no Python no começo, né? Depois pegar o jeito, demora lá 10 minutos fazendo no máximo. Beleza? Então essa é a ideia dessa primeira parte aqui. Mais perguntinhas, dúvidas, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo. Aqui no meu computador agora é 2h52. Até umas 3h10. Dá uma parada, refresca a cabeça aí. Teve muita informação, daí a gente continua na segunda parte da aula, que é fazer agora a construção para a viga de Bernoulli. Beleza? Então, até daqui uns 15, 20 minutinhos.